Olá, amigos do curso de Saúde Psicológica, Desenvolvimento da Inteligência Emocional. Hoje nós vamos conversar sobre diálogo interno construtivo. A maioria dos estudiosos que se debruçam sobre essa área dizem que nós falamos com nós mesmos cerca de 60 palavras por minuto. Algumas pessoas podem falar até um pouco mais, 100 palavras, e dependendo de como a pessoa tem o pensamento acelerado, pode até ir um pouco mais além. O certo é que a gente conversa com nós mesmos o tempo todo. E muitas vezes não nos apercebemos desses diálogos, dessas falas. Elas acontecem de forma tão automática, tão costumeira, que a gente não para, em geral, para refletir sobre elas e nem devemos fazer isso de forma geral, somente em situações específicas. Em especial quando a gente está submetido à pressão, a estresse, a sentimentos desconfortantes de tristeza ou de raiva. Lembra que não há emoção ruim nem sentimento ruim. O que existe, o que pode ser ruim é o que a gente faz com esses sentimentos ou com essas emoções, lembrando que são 8 emoções básicas, em média, algumas discordâncias, uns veem mais, outros veem um pouco menos, mas em geral aí 8 emoções básicas, como a gente já falou com vocês, através de áudios e de texto. E dessas emoções nós conseguimos aí, dependendo do indivíduo, dependendo da cultura, dependendo do seu processo histórico, dependendo da época no tempo e no espaço, a gente pode alcançar aí uma média de 500 sentimentos. Então, algum desses sentimentos, alguma dessas emoções que elas causam um certo desconforto e até dor. Não quer dizer que elas são ruins. Elas têm a sua necessidade, a sua serventia, o seu propósito. Só que não deveriam permanecer muito tempo no sistema. Uma tristeza ela tem um momento adequado para poder ser percebida, ser vivenciada, ser expressada e escoar. Aprender o que tivermos que aprender com ela, porque ela tem esse propósito de nos ensinar alguma coisa e, após esse aprendizado, crescermos. Essas questões para nós conversarmos ao longo aí de nossos encontros. Então, a gente já aprendeu sobre o cartão lembrete. O que é o cartão lembrete? É que eu escrevo algumas frases, normalmente a frase mais objetiva possível, tipo, você já se abraçou hoje? É bom que esse cartão lembrete ele esteja em um lugar visível, porque a função dele, o papel desse cartão lembrete é justamente me recordar. É como se eu tenho que tomar alguma medicação, sou uma pessoa que esqueço, tenho facilidade de esquecer. Quando vou me lembrar, já passou 2 dias sem tomar o remédio e a doença vai se complicando. Então, se tem essa característica, o que você faz de antemão? Já coloca na geladeira, coloca no armário, olha, remédio tal, tantas horas, X horas, e aí você não esquece ou deixa sempre o remédio ali à vista. E aí você já se conhece, já sabe que esquece e precisa fazer essa dinâmica. Se você sabe que tem essa característica de esquecer e diversas vezes na vida você esquece de tomar o seu remédio, descobre que é preciso que você tenha um mecanismo que você consiga se lembrar disso, a importância daquela medicação para a sua saúde, mas você continua repetidamente esquecendo e passa a vida com essa característica, é porque você tem um grau de comprometimento psíquico maior. E aí, de fato, você precisa de uma ajuda, talvez aí, um pouco mais intensiva. A Organização Mundial de Saúde nos ensina, e até uma frase importante para se guardar, para refletirmos sobre nós mesmos,
as nossas condutas, né, os nossos erros repetidos, ela diz, a Organização Mundial de Saúde, que insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultado diferente. Eu tenho um cachorrinho, vocês estão ouvindo ele latir aí, e a primeira vez que ele passou mal foi porque eu dei comida de panela para ele. Aí ele passou mal, levei para veterinário, tomou as medicações, e o veterinário disse, não dá para ele comida de panela, esses cachorros são muito frágeis, dê ração a ele, ou se quiser dar um peitinho de frango. Só que ele gosta de carne, gosta de osso. E no primeiro momento eu obedeci ali o que foi ensinado pelo veterinário, mas por 2 vezes eu dei para ele e não foi acontecendo nada, e isso em 2 momentos da vida diferentes eu cometi o mesmo erro. Eu comecei dando, ele ficou bem, até que teve uma crise hepática, crise de vômito, crise de diarreia, e aí vai para veterinário, e as mesmas instruções. Eu fiz isso aí numa 3ª vez, até que eu lembrei dessa frase: insanidade é cometer os mesmos erros aguardando um resultado diferente. E eu comecei sempre que eu imagino, sempre que eu me pego pensando em dar comida para o cachorro, eu lembro dessa frase. E tem me ajudado até o momento. Então é uma frase que eu guardei em forma de cartão lembrete, mas que nos momentos que a minha insanidade me leva a fazer algo que vai me trazer prejuízo, não só para mim, mas para o meu cãozinho, essa frase ela vem à minha mente, me lembrando que isso é algo insano. E aí, é claro, também é uma oportunidade, se eu não conseguir mudar, é uma oportunidade para eu tentar descobrir, né, qual é a minha dificuldade em ver que o cachorro está pedindo algo e eu ofereço para ele e me engano que não vai fazer mal, quando na verdade vai fazer mal. Então, essa conduta, esse comportamento errático, constante, chega uma hora que a gente não consegue, com cartões de lembretes, que vai nos fazer pensar, né, a trazer um diálogo para nós mesmos, e eu não consigo mudar, é porque tem algo mais profundo a ser investigado. E o diálogo construtivo, ele precisa ser construído. Parece até redundante. O que é o diálogo interno construtivo, em primeira mão? São vozes que eu crio dentro de mim que me levam a um comportamento saudável, mais construtivo, mais moderado, mais são. A vida, ela às vezes nos coloca em situações de dificuldade, em situações de estresse, de tristeza, como eu já disse, e volto a falar. E nesses momentos a tendência nossa não é pensar de forma construtiva, pelo contrário, é pensar de forma destrutiva. Por exemplo, pegar aqui uma questão muito aleatória, e já ouvi algumas vezes, já vi, né, mas não é algo que eu tenho visto no presente com nenhuma pessoa atualmente, mas já vi isso e muitas vezes ao longo da vida. Uma mulher, mais uma vez, um exemplo completamente aleatório, uma mulher que já sofreu desilusão na vida e começa a ser então ali cortejada por um camarada, e ela começa a gostar dele, começa a se sentir bem na presença dele, e o relacionamento por algum motivo não dá certo. E ela então é frustrada com o término daquele relacionamento. Quando ela é frustrada, então vem aquele sentimento de frustração. Junto com o sentimento de frustração, pode acompanhar vários outros sentimentos. Os mais comuns: autopiedade e raiva. Tanto de si mesma, a raiva tanto de si mesma quanto de uma outra pessoa. E juntamente com esses sentimentos, os pensamentos que vão levar aquela pessoa a se afundar mais ainda nesses sentimentos que surgiram espontaneamente, naturalmente. É preciso lembrar que a gente não escolhe sentimento. Ele simplesmente surge. Não é essa mulher que vai dizer assim: agora eu vou ficar frustrada e vou ficar triste, ou vou ter pena de mim mesma.
esses sentimentos vão estar ali, independente da escolha do sujeito. A questão é o que vai se fazer com esses sentimentos. Essa é que é a decisão a partir do evento frustrador. Então, ela se pega, por exemplo, tá? Se pega com pena de si mesma. E com pensamentos, eu sou um idiota mesmo, que imbecil que eu fui, idiota, eu dei mais uma vez, eu acreditei, caí na mesma conversa, cometi os mesmos erros, eu sou uma insana mesmo, enfim, ela pode ter aí pensamentos diversos e geralmente condenando a si mesma, se chamando de burra, de idiota, de imbecil, de trouxa, enfim. Você já deve ter experimentado isso em algum momento de sua vida. Bom, a autopiedade é um sentimento que a gente é socialmente ensinado que é errado ter, é condenável. E se você estiver acompanhando o que a gente tem conversado até agora, que todo sentimento é válido, a gente não escolhe sentimento. E a autopiedade é um sentimento natural. Você se ver vítima de alguma coisa, sentir pena de você mesmo é natural. Aí se você fala para alguém que está com pena de você mesma, ou se alguém percebe esse sentimento, a tendência é condenar. Não, você não pode se sentir assim, ou falar de forma sarcástica, está com pena de você mesma? Sim, eu estou com pena de mim, é perfeitamente natural. Se eu não tenho pena de mim, eu não tenho pena de mais ninguém, né? E sentir pena, compadecer-se de outras pessoas, é um sentimento perfeitamente natural e saudável. A questão é o que a gente faz com isso. Eu percebo, né, que me sinto vitimado e percebo que eu estou me castigando com pena de mim mesmo, com raiva às vezes de mim mesmo, olha só. Às vezes não é nem pena, é raiva. Lembra que eu falei que às vezes é raiva? Às vezes a pessoa está com raiva dela mesma e vem pensamentos. Tem que se ferrar mesmo. Você tem que se ferrar porque você é um idiota, então você tem que se dar mal, tem que quebrar a cara. Então essa voz que surge, que é da própria pessoa, obviamente, que está falando com ela, não é um diálogo interno construtivo, é um diálogo interno destrutivo. E é claro que esses pensamentos eles não vão embora de uma hora para outra e talvez nunca vão embora. Existe uma outra série de pensamentos que a gente vai conversar sobre eles um pouco mais adiante, quando falarmos de ansiedade, de medo, de fobia, que são os pensamentos negativos. Você vai morrer, você vai se dar mal, você vai ter doença, você vai perder tudo, você só tem alguns anos de vida, enfim. São pensamentos completamente fantasiosos, eu chamo de fantasmas que saem dos armários. Você vai entender isso melhor em aulas posteriores. E aí começam ali a falar na nossa cabeça, gerando, claro, emoções de medo, de pânico. E o que eu costumo dizer, você vai me ouvir falar, é o seguinte: não há problema em ouvir o pensamento negativo. Nem muito menos ouvir pensamento destrutivo. Eu não tenho controle, inclusive, sobre o que eu penso. Tentar controlar o pensamento é uma outra situação completamente equivocada. Os pensamentos, eles fluem em nossa cabeça, assim como um carro, ou como os carros passam numa rodovia. A questão é qual pensamento você quer focar, assim como numa rodovia você pode focar em alguns carros. Eu vou focar só nos carros vermelhos, só nos carros brancos, ou só numa marca. Vou ficar contando esses carros. Você focou seu pensamento em alguma coisa, mas o fluxo continua. Há um texto da Bíblia, nos Evangelhos, que Jesus conta uma parábola que o reino dos céus é comparado a uma pesca que você joga a rede e você pega ali muitos peixes, muitas espécies de peixes. Mas você escolhe quais peixes você quer manter na rede. Aqueles que não lhe servem, você devolve para o mar. Então, eu não vou pensar destrutivamente, isso aí não existe. A questão é você criar uma outra ordem de pensamentos que possam dialogar e eles serem tão fortes, estarem tão internalizados em você que no final das contas é ele que vai promover novos sentimentos, novas atitudes, novos comportamentos. Então, quando você cometer um erro, isso é só um exemplo, né? Você pode pensar
Você pode refletir sobre sua vida e criar suas próprias frases que você quer ter, pensamentos que você quer ter nos momentos de dificuldade. Então você pode fazer a seguinte frase: quando eu errar, seja lá qual erro foi, sair de acordo com a sua vida. Eu lembro, né, na minha história de vida, que às vezes já cometi erros até fazendo uma palestra como essa e mandar o vídeo e depois ficar ali me castigando. Poxa, não podia ter cometido esse erro, não podia ter, né, o que vão pensar de mim, enfim. Qual é a imagem que eu passei? Então, é um pensamento que não resolve nada, só fica trazendo mais sentimento de desconforto. Então, uma frase importante para pessoas que têm essa característica de ficar se acusando é dizer: escreve num papel e procure ler isso com constância. Você é humano. Essa é uma frase para você guardar. Você é humano sujeito a erro. Você é um ser humano sujeito a errar. Perdoe-se. A gente vai falar ainda sobre perdão para alguns grupos, outros grupos aí que me acompanham e vão ter acesso a esse vídeo. Já ouviram sobre o perdão, já sabe como que funciona esse mecanismo de se perdoar e perdoar o semelhante. Então a frase está lá: você é humano, sujeito a erro, perdoa-se. Aprenda com seu erro e mude. O erro é um ótimo professor para quem quer aprender. Para quem está interessado em crescer, em mudar, em aprender, o erro é um ótimo professor. É claro que tem pessoas que sentem culpa, não conseguem se perdoar, esquecem, né, daquele sentimento, o tempo passa e tem o sentimento, desculpa, vai embora e a pessoa não cresce. Daqui a pouco ela está cometendo o mesmo erro, daqui a pouco ela está chorando de novo, arrependida, se lamentando, mas sem a capacidade de mudar, sem a capacidade de crescer. Então escreve para você, para que esse pensamento, na hora que você estiver ali lidando com sentimento de condenação, cometer um erro, poxa, como é que eu pude fazer isso? Aí vem esse pensamento, porque você decorou antes. Você é humano, sujeito a erro. Perdoa-se, aprenda com seu erro e mude. E às vezes é o outro, né? Às vezes a gente está lidando com sentimentos porque o outro nos agrediu, o outro nos decepcionou, o outro nos frustrou, o outro nos traiu, enfim, há uma série de possibilidades nas relações humanas que a ação do outro meio causa sentimentos desconfortáveis. Pode ser de raiva, posso ficar com raiva da outra pessoa, posso ficar com raiva de mim mesmo porque ela fez, né? Ou eu deixei que ela fizesse aquilo comigo. Pode ser de mágoa, de tristeza. Poxa, eu não merecia isso. Não deixa de ser uma autopiedade aí meio camuflada. Eu não merecia isso, né? E aí mais o sentimento fica mais forte, que vem o carro-chefe aí, a tristeza. Então eu me pego com esses sentimentos. Todo sentimento é válido, não é errado sentir essas coisas, não é errado ficar triste, não é errado ter pena de si mesmo, não é errado ter raiva. É claro, o problema é quando eu permaneço com esses sentimentos, permaneço com essas emoções, porque isso inclusive pode ser um modo existencial de sobrevivência, aí é complicado, aí já é uma estrutura neurótica instalada mais grave. Uma pessoa que não consegue abrir mão da raiva, o tempo todo ela está raivosa. Não é uma questão que ela teve raiva numa circunstância ou outra da vida, é a questão que ela vive com raiva. Porque ela aprendeu, se não tiver raiva, ela vai ser atropelada, ela vai ser enganada o tempo todo. Se ela abrir mão da raiva, ela vai ser vulnerável. Isso é uma questão mais complexa que a gente, na medida que for avançando no nosso curso, esse assunto vai sendo tocado aqui ou acolá. Mas quando é questões circunstanciais, não é uma pessoa que vive com autopiedade, porque é o tempo todo você está com algumas pessoas que o tempo todo ela é vítima e ela faz tudo
né, para ser vítima, para poder se alimentar desse sentimento. Ela não percebe isso, que ela coloca situações para ser vitimizada. Obviamente, quando a gente fala de vitimologia, que é o estudo da vítima, isso não exclui o papel do agressor. O agressor, ele tem a sua culpa, ele vai responder dentro dos âmbitos das relações sociais, juridicamente, né? Enfim, onde houver aí a cobrança de uma conduta inadequada. Mas muitas pessoas se colocam em situações de serem vitimizadas porque estão condicionadas a viver com esse sentimento. A gente vai aprender mais sobre isso na medida que a gente for avançando aí no nosso trabalho. Mas a gente não está falando disso agora, está falando de um sentimento circunstancial. A pessoa está com pena de si mesma porque tá com dor, está sofrendo, foi frustrado, foi enganado, teve uma perda, teve uma desilusão, ou está com raiva. Né? O sentimento é válido, o sentimento em si é válido, não é errado sentir. E o caminho para a gente crescer é justamente se permitir sentir. Que muitas vezes a gente fica com medo de sentir, vem uma outra emoção, né? Medo de ser criticado. Muitas vezes a autocrítica acontece dentro de nós mesmos. Para de sentir isso, seu idiota. Para de chorar, sua boba. Às vezes não precisa nem vir do outro. Muitas vezes vem de nós mesmos, de relacionamentos, né? Que a gente teve esse tipo de voz nos falando e que a gente internalizou e agora elas são reproduzidas de novo. Em geral, os pensamentos nossos são resultado de aprendizado da nossa história, de coisas que a gente foi ouvindo, não só do que ouviu, mas interpretou em cima daquilo que ouviu e criamos novas vozes. O ser humano tem essa capacidade tremenda. E agora você precisa fazer uma nova interpretação, né? Uma coisa que a gente também vai trabalhar com vocês. A gente precisa reinterpretar os fatos da vida, e interpretá-los de modo mais saudável, mas também esse assunto para a gente continuar falando um pouquinho mais para frente. Agora o que eu quero que você faça é pensar na sua vida, esses momentos que aí você vai precisar ter a capacidade de analisar momentos em que você teve sentimentos destrutivos e coisas que você faz que ainda é destrutiva por conta talvez até de questões que você ainda não conseguiu se perdoar, por questões que tem um pensamento que diz que você tem que ser desse jeito. E agora você quer mudar isso criando diálogos construtivos, diálogos diferentes. Então pega um papel e começa a escrever frases. Eu dei 2 para vocês, né? Eu falei que você também pode falar do outro. O outro é humano. Eu não falei, não, vou falar agora. O outro é humano e sujeito a erro. Qualquer tipo de erro, o ser humano ele pode pensar, sentir, fazer qualquer coisa. O outro é humano. Eu preciso perdoá-lo. A gente vai aprender mais sobre o perdão, como o perdão é importante para nós, não para o outro. Mas o outro errou, eu preciso perdoá-lo. Aprenda com essa situação. Perdoa esse indivíduo, aprenda com a situação e mude para que isso não aconteça com você de novo. E aí você deve estar perguntando, mas como assim? Como é que é essa mudança? Aí vamos trabalhar aos poucos, tá bom? E eu quero que você primeiro, agora, que você crie essas frases, não só essas 2, essas são apenas exemplos, mas muitas outras. Eu tenho na minha vida dois pensamentos que são muito impactantes para mim, que eu tirei da Bíblia. Eu acredito num poder superior, cada um aqui tem liberdade de acreditar do jeito que quiser. Eu tenho a minha crença e acredito em textos da Bíblia e eles têm muito impacto, muitos deles, os livros de Salmos, os Evangelhos, o livro de Provérbios, mas enfim. E tem 2 que são mais impactantes de todos, Romanos 12:2. Eu coloquei do meu jeito, né? Dei ali uma ajustada que não tire a essência do que está escrito, mas tenha mais sentido para mim. Romanos 12:2 diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa interpretação são dos textos gregos mais antigos. Deus faz, algo acontece, não foi Deus que fez acontecer, mas ele em cima daquilo, assim que eu penso, ele trabalha para transformar aquilo de alguma maneira em algo que contribua para a minha vida. Então, o versículo, mais uma vez,
Deus faz, perdão, eu estou trocando, esse não é Romanos 12:2 não, esse é Romanos 8:28. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu olho para mim mesmo e falo, bom, eu amo Deus, mas não é um amor perfeito. Eu estou cheio de imperfeições, sou complicado, tenho as minhas esquisitices, mas tenho um temor de Deus e eu tenho um amor por Deus. Imperfeito, mas tenho. E o texto não diz que tem que ser amor perfeito, diz apenas amor. Então isso vale para mim. Então quando eu estou passando por situações difíceis, por situações complicadas, né, por situações de sofrimento, de dor, esse versículo vem à minha mente, porque eu procuro decorá-lo. Então ele vem à minha mente. É claro que algumas pessoas que não têm essa experiência de fé vão dizer, isso é complexo de Poliana, né? A pessoa tenta ver coisa boa em tudo. Ver coisa boa não é ruim. E se funciona, se dá certo, se eu sou uma pessoa, um ser humano melhor por conta desses pensamentos, por que não tê-los? Agora, é claro, a gente vai ver ao longo dos nossos cursos que o pensamento construtivo, ou se quiser chamá-lo de positivo, ele não pode ser um empecilho para a gente expressar o sentimento. Então, quando eu penso que Deus vai fazer algo de bom daquilo que está acontecendo de ruim, não quer dizer com isso que eu vou negar a tristeza, vou negar a raiva, vou negar a frustração, vou negar a autopiedade, que eu preciso de um tempo para falar disso, para que esses sentimentos ele encontrem seus caminhos naturais e escoem. E quando esse sentimento passa, então o que fica é aquilo que eu determinei para a minha vida. Agora, é preciso de um tempo. E às vezes, o pensar de forma diferente vai depender primeiro dos quadros do sentimento. Porque às vezes esse sentimento é tão forte que eu preciso de um tempo para falar dele. Eu já sei disso de antemão, eu posso inclusive escrever quando eu estiver sofrendo, dê um tempo para o sofrimento. Antes de você tentar ver uma perspectiva melhor. Acho que deu para entender. Um outro pensamento e agora sim, Romanos 12:2 o versículo lá diz assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele começa no versículo 1 dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pego esse finalzinho e coloco, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em termos de pensamento para eu gravar, eu coloco, o propósito de Deus para a minha vida é bom, perfeito e agradável. Então eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e apesar das minhas imperfeições, resvalando um pouquinho ali e acolá, eu sempre me mantenho nesse caminho que Ele tem me direcionado. Então se eu estou nesse caminho, se eu estou no propósito de Deus, tudo que acontece é bom, perfeito e agradável. Pode ser doloroso no começo, pode ser difícil inicialmente, mas depois eu vou me encontrando e vou descobrindo como é bom, perfeito e agradável. Um exemplo simples, é claro que a questão espiritual, a questão emocional, ela é mais profunda, ela é mais complexa, mas a gente pode dar um exemplo, fazer aí uma comparação ou uma analogia simples com a criança quando é pequena e ela quer às vezes comer um doce antes do prato principal, antes do almoço. E o adulto, sabendo que o doce, apesar de ser muito gostoso, ele pode tirar o apetite da criança, que precisa comer aquela comida que é nutritiva e às vezes nem tão saborosa, dependendo da criança, obviamente. Dificilmente uma criança gosta de legume, de verde, de salada. E aí um prato, a gente sabe como adulto, que mergulha no conhecimento, que um prato saudável é um prato com um prato bem colorido, por assim dizer. E a criança, então, ela come aí que depois você tem direito à sobremesa. Não, ela quer a sobremesa primeiro, porque a mente dela não foi ampliada. Por isso que ele diz assim, transformai-vos pela renovação
da vossa mente ou do vosso entendimento. A criança, ela acha ruim, ela, poxa, né, ruim, eu tenho que comer esse troço. Mas na medida que a gente vai crescendo, isso vai se tornando algo bom, né? Dificilmente um adulto ele quer comer um pedaço de doce antes de comer pelo menos um pouquinho de comida de sal. A gente vai aprendendo, a gente vai se adaptando, e a gente vai também compreendendo a importância, né, de comer primeiro algo que pode ser saboroso, não tem que ser necessariamente algo sem sabor. Um prato principal ele pode ser muito saboroso e depois vem aí o sorvete, o pedaço de doce, enfim. Alguns nem ligam mais para isso. Né? E a vida, às vezes, ainda falando de alimentação, às vezes a gente tem que realmente tomar um chá, uma erva, ou até medicações mesmo de farmácia, que lá não é não tão prazeroso assim, mas a gente entende que aquilo faz bem. Então a criança, quando é muito pequena, ela não entende que é preciso primeiro comer, mas depois aquilo se torna bom. Ela, poxa, que legal, isso é bom. E vai ensinar também aos filhos, né? Não é assim? É mais ou menos essa ideia na vida. Às vezes é doloroso, às vezes é difícil, porque a gente ainda não tem uma compreensão maior. Então a gente chora normal, natural, a gente respeita o nosso momento, não tem que ser mais do que somos, a gente tem que ser aquilo que é. E falar para ele, para o superior, Senhor, é isso aqui ó, que eu sou. Me ajuda a ser mais. E aí as coisas vão acontecendo. Eu espero que você tenha entendido. Eu dei só esses exemplos, né, dos 2 versículos para você entender o que é o diálogo interno construtivo. Quando as coisas estão difíceis para mim, esse versículo vem à minha mente. O propósito de Deus para a sua vida é bom, perfeito e agradável. Vai passar essa dor e você depois vai entender. Você vai entender. Às vezes é muito difícil, né? Os acontecimentos, eles nos atropelam e às vezes é muito difícil. A gente, mesmo tendo esses pensamentos internos nos falando essa coisa, a dor é muito forte. A gente precisa de um tempo para aquela dor ser esvaziada, mas depois eles começam a ganhar forma e aquilo vai fazendo sentido para a gente. E é claro que às vezes, em alguma circunstância, eles vêm nos impedindo, esses pensamentos, ele vem nos impedindo mesmo de cometer os mesmos erros. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida, é claro, você tem acesso ao meu telefone, ao meu zap. Você pode, então, fique à vontade para perguntar, para partilhar, para trocar. As pessoas que por acaso tiveram acesso a esse vídeo, não têm acesso ao curso e quiser entrar no próximo curso, o telefone é 21, né, o DDD aí do Rio de Janeiro, 21, o telefone é 97454-1877. 97454-1877. A todos um forte abraço e bons estudos.